Hoje, Literatórios completa 6 meses de existência. Então eu resolvi apresentar um modelo um pouco diferente, falando da obra de um único autor, publicada no Brasil. Esse autor tem uma obra extensa, ele foge um pouquinho da nossa literatura latina e brasileira, porque é um escritor japonês. O meu editor teve as suas ressalvas a respeito de fazer isso, mas eu sou uma menina teimosa, então a gente vai fazer. E eu espero que seja divertido, porque esse autor é muito divertido. Ele faz uma literatura de entretenimento da melhor qualidade. Ele constrói personagens muito cativantes, extremamente humanos, e principalmente as suas personagens femininas são personagens de uma força e de uma beleza incrível. Tem verdadeiras musas, mas não musas mudas. Já deu pra perceber que o autor que eu vou falar é o Haruki Murakami. Ele inicialmente foi traduzido, alguns dos seus livros foram traduzidos pela Estação Liberdade, que é uma editora que faz um trabalho incrível. Eles se esgotaram ao longo do tempo. Depois ele começou a ser lançado pela editora Objetiva. Nesse momento toda a sua obra tem sido lançada pela Alfaguara. Ela é ativa, todos os livros que vão ser ditos são ativos e eles são lançados de maneira não cronológica. Então eu vou começar falando do primeiro livro que ele escreveu e foi traduzido aqui, até o último. Haruki Murakami nasceu na cidade de Kyoto no ano de 1949. É o autor japonês mais lido da atualidade e também mais ocidentalizado. Ele traduziu diversas obras clássicas para o japonês e ele tem muita influência da música na sua escrita. Durante muitos anos ele teve um bar de jazz chamado Peter Cat e ele é bastante interessado em corrida. Além de escritor, ele é um corredor muito disciplinado. Isso aparece numa das suas obras que a gente vai falar aqui. Ele está sempre nas grandes apostas de prêmio Nobel, né? Na Bolsa de Londres ele é sempre a maior aposta, tem fãs no mundo inteiro esperando que isso aconteça. E eu acho muito difícil o Murakami vir ganhar um prêmio Nobel. Muitas questões políticas que levam a outros caminhos. De qualquer forma, a sua escrita é genial. Caçando Carneiros é o livro mais antigo do Murakami lançado no Brasil. Ele foi escrito em 1982, já demonstra bastante o estilo do autor. É a história de um publicitário recém-divorciado, que a mulher começou a ter um romance com outro homem em determinado momento e saiu de casa. E ele passou a viver sozinho com seu gato. E ele divide a vida, né, entre essa solidão e a agência de publicidade, numa Tóquio efervescente da década de 80. Cai nas suas mãos uma campanha publicitária onde ele tem que escolher uma modelo para fazer uma publicidade, uma propaganda de brincos. E ele recebe a foto de algumas orelhas de modelos. Ele fica absolutamente encantado com uma das orelhas das modelos. Ele vai fazer uma busca desenfreada por essa moça. Ele amplia a foto, ele tem assim como um talismã aquela orelha linda, tão bem desenhada, e a gente vai vendo que a moça tem certos poderes com essa orelha quando ela aparecer. Ao mesmo tempo, ele recebe de um amigo que ele não vê há muito tempo um cartão postal de uma cidade do interior do Japão, onde tem vários carneiros, e tem um carneiro em especial que é um pouco diferente dos outros. Ele tem a missão de achar esse carneiro, um único carneiro em todo o interior do Japão. E a gente vai ver ao longo do livro que todas essas histórias têm uma ligação em si. E ele toma muito bem algumas temáticas e alguns objetos recorrentes na sua obra, né? Que é a música, os gatos, esse mistério, sempre alguma coisa que tira o personagem da capital, da zona de conforto e joga numa situação mais desfavorável, e aí dá para ele um certo crescimento e um grande amor. Uma mulher misteriosa e atraente. Esses personagens vão voltar num outro livro dele chamado Dance, 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 de 1987, onde esse mesmo publicitário, e agora já cansado dessa vida assim, de vender tanto consumo para as pessoas, ele é um escritor freelance, escreve qualquer tipo de coisa que lhe cai nas mãos. Ele é um ghostwriter, vamos dizer assim. Ele tem uma situação bem confortável, ele acabou fazendo um nome, né, em Tóquio, ainda divorciado,
passado, alguma coisa o faz voltar para a mesma cidade aonde ele passou no Caçando Carneiros. Ele vai para essa cidade, para um lugar chamado Hotel do Golfinho, onde ele ficou hospedado a primeira vez. O Hotel do Golfinho mudou muito. Ele era um hotel assim bem peculiar, bem jogado, e ele virou um lugar muito bonito, um hotel internacional. Não combina muito, coisas muito estranhas começam a acontecer. E ele se une no Dance Dance com uma moça. Tem uma moça que vai aparecer, na verdade uma menina muito solitária, entre 12 e 13 anos. Não há conotação sexual e a história vai falar de amizade. Eles também vão ter que fazer algumas voltas pelo Japão e pelo mundo, pro Havaí, por conta de um problema envolvendo daí a menina e não o publicitário. O Dance 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 já é uma obra mais madura, ele conversa com o Caçando Carneiros, mas ele pode ser lido em separado, e ele tem muitas referências de cultura pop daquela época, da década de 80. Parece que existe um outro livro com os mesmos personagens do Caçando Carneiros e do Dance Dance Dance, mas esse livro não foi publicado em nenhum idioma, exceto o japonês, porque, segundo o próprio autor, ele perderia todo o sentido se ele fosse para outro idioma. Em 1987, Murakami lançou um livro chamado Norwegian Wood, que foi o seu livro mais popular. E até hoje é a mais traduzida de todas as suas obras, tendo tido uma adaptação para o cinema, inclusive belíssima. Aqui no Brasil ele veio com o título infame de Norwegian Wood, como na canção dos Beatles. O filme é lindo, demorei um pouco para assistir, eu fui ver quando reinaugurou Belas Artes aqui em São Paulo, foi um momento especial, uma grande festa pela reinauguração desse cinema emblemático aqui na cidade, mas nada disso vem ao caso, porque a gente está falando do livro, que eu não li. O Norwegian Wood foi o único livro do Murakami que eu não li, e isso fica sempre valendo para aquela minha teoria de guardar um livro em especial de algum autor que eu gosto muito para ler em um momento especial da vida. Essa história de não zerar todos os livros que eu gostaria de ler. A história basicamente é um triângulo amoroso. Desde a adolescência, dois desses amigos, a menina e o menino, namoram, e o menino sempre se sobressaiu, tinha uma banda de rock, ele cantava, ele era mais jogado pro mundo do que o outro, mas aos 17 anos ele se mata. O amigo que fazia parte, desse trio já tinha saído da cidade deles e ido morar em Tóquio, e ele reencontra a moça de uma maneira bastante inusitada, e eles acabam se envolvendo afetivamente, mas muitos problemas acontecem. A menina ficou com muitas sequelas do suicídio desse primeiro amor dela, ao mesmo tempo que ela gosta muito do outro rapaz, ela não consegue superar isso e ela vai parar num sanatório. É um romance bem introspectivo, eu acredito. Fala bastante de solidão e reflexões, e eu prometo que assim que eu pegar para ler e terminar a leitura, eu volto aqui para conversar com você sobre ele, mesmo que seja bem rapidamente. A gente vai falar. Em 89 veio O Sono, que é um conto ou uma novela. Talvez seja uma novela, ele é um pouquinho maior do que um conto. Ele foi lançado no Brasil só no ano passado, demorou bastante tempo, numa edição super bonita, capa dura. As ilustrações do livro também são super lindas, são de uma artista plástica alemã, e é a história de uma mulher com seus 30 e poucos anos, casada, dona de casa, ela tem um filho pequeno, e em determinado momento ela para de dormir. Ela não tem uma insônia, ela simplesmente para de dormir e começa a varar as noites em casa, descobrindo que as madrugadas sem insones são muito mais interessantes do que tudo que acontece durante o seu dia. Ela vai reler o Ana Karenina bem devagar, absorvendo. Tinha sido um livro que ela leu no tempo da faculdade, e durante 17 noites ela não dorme, também não dorme durante o dia. Ela começa a nadar e ela se sente tão bem, ela tá extasiada, assim, como se tivesse vindo uma droga muito boa na sua vida. Ela tá começando a confrontar o próprio corpo. O livro tem um final muito interessante que eu acho que pode separar as pessoas entre os pessimistas e os otimistas, ou os realistas e os sonhadores. Cada pessoa que eu conversei sobre o final desse livro tinha uma opinião diferente. Nessa edição belíssima que saiu, a edição brasileira é muito bonita do Sono. Eu vi a edição inglesa e a americana, elas não são tão bonitas quanto as nossas. Eu sou suspeita para falar, eu adoro
adoro as edições da Alfaguara. Eu acho elas lindas, muito bem cuidadas, e as traduções também são muito boas. Então eu acho que se é para ler Murakami, pode ler em português. A não ser uma obra ou outra que não foi traduzida, mas é bom ler em português, são boas as nossas traduções. Minha Querida Sputnik, de 1999. Foi o primeiro livro do Murakami que eu li. As pessoas não falavam muito dele na época. Eu peguei uma edição antiga e eu acho que eu tive um bom feeling para começar. Ele é um livro curto, conta a história de uma moça que passa o dia inteiro escrevendo. Ela tem 22 anos e ela tem uma obsessão de um dia ser uma grande escritora. O narrador do livro é completamente apaixonado por ela, mas é um romance platônico. Ele costuma ter seus affairs, ele às vezes sai com algumas mulheres casadas, algumas mulheres que não dizem muita coisa pra ele. Completamente apaixonado por essa moça, a Sumire. Ela se apoia muito no narrador, ela escreve muito e também lê bastante. E ela liga pra ele de madrugada dos orelhões pra pegar algumas dicas. Ele é um cara culto, ele é um cara que tem uma vida intelectual bem ativa, né, pelo menos interna. Mas em determinado momento, essa moça tão estranha vai a uma festa e ela senta ao lado de uma empresária coreana no ramo de vinhos. Tem uma grande afinidade entre as duas. Em linhas gerais, a Sumire acaba se apaixonando por essa mulher, ela que nunca tinha se apaixonado por ninguém. E elas acabam trabalhando juntas. A Sumire vai ser uma espécie de assistente dela, afinal de contas ela é uma moça culta, ela é autodidata em algumas línguas. A explicação pro título do livro ser Minha Querida Sputnik, eu acho uma delícia. Elas estão sentadas conversando nesse casamento, nessa festa, e a menina conta, né, ela, como toda jovem de 22 anos gosta de exibir seus conhecimentos, ela conta para aquela mulher tão bonita e tão atraente, bem-sucedida, que ela gosta muito de ler. A moça pergunta o que ela tá lendo e ela diz que tá lendo On the Roads, tá lendo algum livro do Kerouac, uma coisa assim. E a moça fala, nossa, já me interessou bastante essa literatura Sputnik. Ela dá muita risada, não é Sputnik, né, é Bitnik. Ela acaba chamando sempre a coreana de Sputnik, de Minha Querida Sputnik. Elas acabam fazendo uma viagem juntas para a Europa, viagem passando pela França, pela Suíça e no fim da Grécia. E tudo isso o narrador é espectador, né? Ele vai vendo isso, ele vai acompanhando, ele sempre em contato. Mas acontece alguma coisa muito estranha no momento que elas estão na Grécia e ele acaba indo ao encontro das duas. Aí a gente vê ao que o Murakami veio e a mensagem que ele quer passar. É uma belíssima leitura. Em 2002 veio talvez a sua obra máxima, o Kafka à Beira-Mar. É a história de um rapaz de 15 anos que vive em Tóquio com o pai. A mãe e a irmã saíram de casa quando ele era muito jovem, quando ele tinha 3, 4 anos, era criança. A única lembrança que ele tem delas é um retrato que ele viu uma vez e ele vive atormentado por esse pai estranho que ele tem, um cara muito excêntrico, e a vontade e o mistério de revê-la. Ele se auto-renomeia de Kafka, a gente não sabe o nome do menino porque ele gosta muito de ler o Kafka, e ele faz uma viagem até o sul do Japão atrás delas. Ele vai seguindo algumas pistas, ele tem um amigo imaginário que é o menino Corvo que conversa com ele durante todo o livro, e ele vai cair numa cidadezinha litorânea do Japão, ao sul. O Kafka, apesar de ter 15 anos, ele é um menino muito inteligente. De cara, ele faz um amigo na biblioteca que vai levá-lo para alguns lugares, inclusive para o interior dessa cidade, onde ele fica algum tempo num momento meio Walden assim, e ele tem sempre a impressão que alguma mulher que ele vai conhecer é a sua irmã, porque ela pode ser qualquer uma, então ele tem até medo de se relacionar com algumas mulheres, achando que ele vai se relacionar com a irmã. Ele nessa idade tem algumas relações físicas e ele sempre pensa que ele tá copulando com a própria irmã. Murakami deixa muito claro que é uma temática que ele aborda em algum dos seus livros, tem uma personagem transgênero. A gente vai descobri-la bem pra frente do livro, é uma figura bem encantadora, muito importante na trajetória. E a história do Kafka é entrelaçada com a história de um velhinho meio louco que durante a Segunda Guerra Mundial, quando era criança, sofreu um acidente muito estranho enquanto ia com seus colegas de escola, acompanhado da professora, colher cogumelos numa montanha da sua cidade. Ele caiu desmaiado
desmaiado, isso aconteceu com as outras crianças também, só que ele demorou mais tempo para voltar. E ele perdeu todas as capacidades que ele tinha antes, mas ele adquiriu algumas capacidades especiais, entre elas a de escutar os gatos. Ele consegue entender o que os gatos falam. E ele sobrevive de uma ajuda do governo, né, por ter uma condição especial, e ele ganha algum dinheiro por fora procurando os gatos desaparecidos do seu bairro. Uma coisa bem comum, tá acontecendo o desaparecimento de vários gatos, e isso vai fazer a história do velhinho se encontrar com a história do Kafka inevitavelmente. Torna disso talvez um dos livros mais bonitos escritos no começo desse século, mais fortes, de leitura assim, mais impactante e completamente libertador. Tenho certeza de quem chama o Murakami de literatura fácil, como eu escutei outro dia uma bobagem de Paulo Coelho do Japão, nunca pegou esse livro nas mãos e não faz ideia do que se trata e de como as coisas são abordadas e passadas. E o quão empático a gente pode ser com os maiores tabus, como ele consegue quebrar esses tabus de uma forma precisa. Por mim, sim, é o livro favorito do Murakami. Em 2004 aparece Após o Anoitecer, que é também um romance curto, mais curto que Querida Sputnik, que é passado durante uma madrugada no Japão. Ele é todo marcado por reloginhos, conforme o tempo vai passando, né? Em cada capítulo tem um reloginho marcando a hora. No início do livro, uma moça lê um livro bem grosso, ela é uma moça jovem, ela tá lendo um livro grosso, num café. O narrador entra nesse café e a encontra. Ele fica um pouco interessado nessa menina, só pela situação inusitada, ela tá naquele lugar inóspito, naquele horário, e ele acaba por reconhecê-la, saber que ela é irmã de uma amiga dele que ele não vê há algum tempo. A história começa a transcorrer na madrugada dessa metrópole grande, onde os dois vão se aventurar por alguns lugares muito diferentes, e também virá à tona a história da irmã da menina, que há 4 meses, por algum motivo inexplicável, dorme ininterruptamente. Talvez ela tenha roubado todo o sono da personagem do sono, mas por algum motivo ela não está doente e ela está dormindo, ela não acorda. A gente começa a investigar um pouquinho do motivo disso acontecer. Eles são 3 adolescentes com muitas dúvidas, com muitas questões. Acho que também para quem nunca leu o autor é uma boa porta de entrada, porque mostra muito a sua influência de música, né? Um pouquinho da construção dos personagens, é uma delicinha. Em 2008 saiu Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, que é o seu livro biográfico. Murakami, ele intercala 2 questões de suma importância na sua vida, que é a corrida e a escrita. O quanto a corrida o ajuda a escrever, e ele tem uma vida de maratonista, ele já viajou o mundo, né, para correr. Ele é um homem extremamente disciplinado, com mais de 60 anos, agora quase 70, ele continua correndo. Isso é um reflexo forte na sua obra. Muitos dos seus personagens gostam de esportes, principalmente de natação, e ele conta um pouquinho da sua trajetória, da história do bar de jazz, muito pouco de vida pessoal, tem pouca fofoca, mas muita informação. É uma das capas mais legais de todos os livros, ela é completamente hipnótica, a nossa edição brasileira. Em 2009 começou a ser lançado o seu livro de maior sucesso, talvez tenha feito do Murakami um escritor pop, em todos os sentidos, chamado 1Q84. Esse livro, para quem não conhece o autor, gera muitas dúvidas, as pessoas não sabem se ele é um romance, se ele é um livro de ficção científica, o que está lá dentro. O que no Japão é uma dúvida, e ele é passado no ano de 1984, com essa dúvida se a gente realmente está nesse ano durante o livro ou se alguma coisa muito estranha aconteceu. São 3 personagens principais que se intercalam ao longo dos livros. Ele foi lançado em 3 volumes. A edição americana existe um volume único, mas ele originalmente foi lançado em 3 volumes, inclusive aqui no Brasil, quando eles foram lançados de maneira esparsa, e causou muita ansiedade para quem tinha lido o primeiro. A Umami é uma professora de educação física que tem uma vida paralela muito forte, fazendo parte de um grupo de mulheres que são
feiticeiras, mulheres que matam homens que maltratam outras mulheres. A Omami, ela faz isso de uma maneira muito precisa, muito oriental. Ela se transforma nesse momento, né? Ela pode ser uma mulher muito sedutora e muito interessante, embora ela se sinta um tipo muito comum. Na outra ponta tem o Tengo, que é um professor de matemática que mexe com literatura. No início do livro, ele vai participar de um concurso de literatura como jurado. Cai nas suas mãos um livro que foi escrito de uma maneira muito estranha. Ele tem um conteúdo forte, bom. O livro se chama Crisálida de Ar. Ele só estranha a maneira como o livro é escrito, sem pontuação, com tudo muito... as frases muito juntas, né? Ele é jogado, né, para dizer a verdade, a reescrever esse livro. E aí aparece a autora do livro, que é uma menina de 17 anos, a Fukaeri, que vive numa seita religiosa um pouco afastada de Tóquio, e escreveu essa fantasia que ao longo da história do Unkyo84 a gente vai ver que não é tão fantasiosa assim. O ritmo do livro é incrível, milhares de personagens vão aparecer. Como todos os livros do Murakami, no Unkyo84 tem referências musicais muito precisas, e essas referências musicais elas vão dando o ritmo do livro. No próprio começo do livro, a Omami é apresentada quando ela vai assassinar um homem e ela entra num táxi e o trânsito tá todo parado em Tóquio, aquela coisa caótica, ela tá parada numa avenida, só que esse táxi parece ser um lugar muito especial, ele é um carro muito silencioso e começa a tocar uma música que ela nunca ouviu e ao mesmo tempo parece que ela ouviu a vida inteira. Em 2013, Murakami lançou seu último romance chamado O Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação. É a história de um homem que tem seus 30 e poucos anos, é um profissional bem sucedido, ele é um engenheiro no ramo de trens, ele tem loucura por trens, estuda isso desde muito jovem. Ele saiu de Nagoya e foi para Tóquio para poder estudar com um professor em especial na universidade que entendia muito do assunto, e ele acabou de começar a namorar com uma moça alguns anos mais velha do que ele, a Sara, e a Sara percebe que existe alguma coisa de estranha, e ela se põe a investigar isso e a conversar com ele, e ela vai descobrir uma história. Ele acaba contando para ela a história do afastamento que ele teve de 4 amigos que eram muito próximos na juventude. Esse afastamento se deu há mais ou menos 18 anos atrás, né, 18 anos antes da história passada. Curiosamente, os 4 amigos tinham sobrenomes que remetiam a cores. Eles eram a preta, a branca, o vermelho e o azul, e o sobrenome do Tsukuru Tazaki não queria dizer nada, então ele se autodenominava como incolor, se autodenominou, e isso conta muito da personalidade do Tsukuru, porque ele é um homem depressivo e ele se considera assim, de certa forma, invisível e incolor. Quando a Sara descobre que muito da personalidade dele e que uma certa tristeza na alma vem dele não entender o motivo desse afastamento tão brusco, dele ter sido jogado para fora do grupo, ela o incentiva a procurar amigo por amigo. Ele vai empreender essa busca difícil e dolorosa, fazendo uma viagem ao interior do Japão, em determinado momento chegando até a Finlândia para ir até as últimas consequências. Os anos de peregrinação remetem a uma música clássica que uma das amigas tocava sempre no piano. Certamente é o seu livro mais sensível, é uma história de amizade muito bonita. Você tem muita vontade de abrir portas que fechou no passado ou que foram fechadas para você e você não sabe a explicação disso. Não tá aí para ter um final feliz ou para passar alguma lição de moral. Ele só propõe algumas reflexões. A gente espera que o próximo romance do Murakami venha trazer uma coisa tão boa quanto trouxe o Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação. No final de 2015, a Alfaguara lançou uma reunião de contos do Murakami chamada Homens Sem Mulheres, que tem essa temática em comum: mulheres que somem, mulheres que deixam um vácuo na vida dos homens, e todos os contos do livro têm esse elemento em comum e é narrado pela pessoa que foi deixada. Alguns contos do livro são muito bons. Um conto que ele faz uma releitura da Metamorfose, mas a gente pode ver, além de tradutor do Kafka, ele também gosta muito do autor e, claro, com todo motivo. No outro, ele faz uma brincadeira com As Mil e Uma Noites. Mas, no sentido geral, Os Homens Sem Mulheres é uma grande elegia à mulher como a obra do Murakami, e destaca os elementos que ele gosta muito
muito, sendo eles a música, o jazz, que é muito importante para ele, a música clássica e as relações humanas. A gente lê o Murakami e sente uma vontade muito forte de fazer algumas coisas, seja preparar uma comida fresca e gostosa e ter uma boa relação com o teu alimento e com a tua bebida, porque os seus personagens fazem isso com maestria, então você tem vontade de sentir os sabores, você tem vontade de ouvir as músicas citadas, e para isso existem milhares de playlists na internet, as pessoas são dementes e fazem isso, e nós acabamos, né, tirando proveito disso. Você também quer se conhecer melhor, você também quer se olhar para dentro e olhar para o outro com um pouco mais de virtude e um pouco mais de grandeza. Encerro o vídeo agradecendo esses nossos primeiros 6 meses de muitos que eu sei que virão, deixando claro e registrado que é uma alegria poder ter esse diálogo com vocês, que o Literatórios é um grande desafio para mim, é um desafio diário, eu tenho sido uma pessoa diferente por causa dele, não tenho nenhuma pretensão aqui, a intenção não é fazer análise de livros, né, como todo mundo aqui já percebeu, e sim contar um pouquinho da história de alguns livros que têm passado pela minha vida e que eu acho que também pode passar bem para a vida de vocês. E eu gosto muito dessa troca. Então eu só tenho a agradecer e dizer que a gente vai se ver muito em breve no próximo vídeo. Foi um prazer, até o próximo Literatórios. Tchau, tchau.